Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque é que Israel abriu uma nova frente de batalha no Líbano? I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. Há muito que Israel ameaçava virar-se para o Líbano. Foram já centenas os alvos atacados pelas forças israelitas numa operação que Tel Aviv diz ter como objetivo enfraquecer o grupo radical islâmico Hezbollah. Milhares de pessoas já foram deslocadas pelos ataques e os libaneses falam em centenas de vítimas mortais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisa que o Líbano é um país à beira do abismo e que não pode tornar-se numa nova Gaza. Que país é este que está há anos mergulhado numa grave crise económica e social? Como surgiu e qual a força atual do Hezbollah, um grupo apoiado pelo Irão e um dos grandes inimigos de Israel? E quais os riscos desta nova frente aberta no Médio Oriente? São questões para a conversa com Joana Ricarte, especialista em relações internacionais, professora e investigadora na Universidade de Coimbra, que acompanha de perto a situação no Médio Oriente. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 25 de setembro. Bem-vinda, Joana Ricarte. Olá, bom dia. Joana, falamos um pouco primeiro sobre o Líbano. O Líbano, que já foi em tempos um país, enfim, muito diferente do que é hoje em dia, um exemplo de coabitação entre religiões, de alguma prosperidade há muitos anos. A capital Beirute era mesmo considerada a Paris do Médio Oriente. Como é que o país chegou a esta crise grave, a esta situação desesperada que vive nestes últimos anos? Bom, a crise que o Líbano tem vivido é uma crise que é, sobretudo, uma crise econômica. Ela vem de um contexto já de longo prazo, que inclui não só corrupção, mas também as diversas crises pelas quais o Líbano passou, como, por exemplo, as guerras com Israel, sendo que a última foi em 2006, que foi uma guerra que também devastou, em grande medida, a economia libanesa e também levou a uma quebra de turismo. Como referiu, o Líbano já foi a Beirute, já foi a Paris do Médio Oriente, e essa guerra chegou inclusive a Beirute, teve um impacto muito grande, principalmente sobre infraestruturas, infraestrutura elétrica, infraestrutura de fornecimento de água, principalmente a questão da energia. Até hoje Beirute funciona muito por geradoras, tem quebras todos os dias. E depois, recentemente, tivemos aquela catástrofe no porto de Beirute, que também veio a intensificar esse problema. Neste contexto que o país vive neste momento, temos este ator muito importante, já há muitos anos, que é o Hezbollah. Contextualizando um pouco este grupo, o que é e quando é que surgiu? Bom, o Hezbollah é um movimento que aparece na década de 80, assim como o Hamas já agora, é um movimento que nasce de uma junção com o Irão, a partir de uma visão xiita do islamismo, e é um movimento que tem o intuito de construção de um califado no Médio Oriente, que tem por base a própria ideia de jihad global, mas também é um movimento que nasce com o intuito claro de extermínio do Estado de Israel, do povo judaico. Portanto, assim como o Hamas, um movimento de narrativa genocida. Ele aparece também no contexto da guerra de 1982, em que Israel invadiu o sul do Líbano e perpetrou o que nós chamamos na história, ficou assim conhecido como os massacres de Sabra e Shatila. Sabra e Shatila são dois campos de refugiados em que tem população palestiniana, que foram refugiados de 1948 e das guerras que vieram depois. Foi perpetrado por Ariel Sharon, foi um dos comandantes. Ele foi primeiro-ministro de Israel, e foi o próprio indivíduo que em 2001, 2002, já não me recordo o ano exato, foi a das mesquitas em Jerusalém, que é uma zona de controlo árabe que faz parte do status quo com Israel. A cidade de Jerusalém é uma cidade partida em 4 religiões, e puxou mesmo o que foi a segunda intifada, que foi um momento de 5 anos de grande violência civil dentro do território israelita e dos territórios palestinianos ocupados. Portanto, é um movimento que tem, enfim, um braço político e um braço armado também. Podemos dizer que acaba por funcionar como uma espécie de Estado paralelo também dentro do Líbano.
Sim, tem toda a razão. O Hezbollah, ele é uma milícia paramilitar e é considerado pelos analistas militares e de estratégia e inteligência, provavelmente o grupo não estatal com maior capacidade militar no mundo. O Hezbollah tem essa dupla função na sociedade libanesa, ao contrário do Hamas, que também tem pretensões políticas, mas a Palestina não é um Estado reconhecido, ou não amplamente reconhecido, e certamente não funcional por conta dessa falta de reconhecimento. No caso do Líbano, que é um Estado, o Hamas é mesmo, o Hezbollah, desculpa, é mesmo um movimento que tem assento no parlamento, que vai a eleições todos os anos, então tem essa função política, inclusive dentro do que é a democracia libanesa, um movimento que vai a votos, mas também, por outro lado, tem uma governança do sul do Líbano que se assemelha, por exemplo, ao que nós vemos com o narcotráfico na América Latina, que tem zonas de diversos países da América Latina, como, por exemplo, o próprio Brasil e as favelas, em que há uma incapacidade do Estado de controle dessas regiões e essa milícia tem uma função quase de protogoverno. Então, de fato, há aqui um duplo papel do Hezbollah e há uma legitimidade, sim, política que o Hezbollah goza na sociedade libanesa, precisamente por ser um movimento que tem importância e que hoje tem, a partir da Aliança 8 de Maio, importância e assento no parlamento libanês. De resto, a última guerra aberta entre Israel e o Hezbollah aconteceu em 2006. O que é que se passou na altura? Não foi muito diferente do que o que nós temos hoje. Há uma troca de farpas, de certa forma, com o Hezbollah e as forças de defesa israelitas, porque o Hezbollah tem essa função anti-israelita, anti-sionista, anti-judaica. De facto, quando uma pessoa visita o sul do Líbano e vai às zonas de controle do Hezbollah, pode mesmo ver praticamente museus a céu aberto de propaganda anti-israelita, com imagens de guerra, de crianças feridas, mortas, e com um rótulo a dizer Made in Israel, né? Feito em Israel. Então, o Líbano sempre teve uma ação belicosa com relação ao norte de Israel e também Israel e as forças de defesa israelitas com relação ao Hezbollah. E em 2006 o que nós vimos foi precisamente uma escalada dessa troca constante de violência entre os dois países. 2006 foi também um contexto que na Palestina houve eleições para a autoridade palestiniana pela única vez, e foi quando o Hamas foi eleito. Havia aqui também uma tentativa por parte do governo israelita que, se eu não me engano, era liderado por Benjamin Netanyahu. Se não era, passou a ser logo de seguida, mas agora não tenho certeza absoluta. E que era já um governo que veio se radicalizando também a partir da segunda intifada. Na virada do século XXI, houve uma radicalização do governo israelita que nós temos visto que se mantém. E naquela altura Israel entrou por terra, entrou com ataques aéreos, inclusive ao aeroporto de Beirute. Até hoje vê-se em Beirute marcas das balas nos prédios. Então foi uma guerra que deslocou em torno de 1 milhão de pessoas no Líbano, 500 mil pessoas em Israel, vitimou mais de 1.200 pessoas no Líbano, em torno de 300, se não me engano, em Israel. E foi uma guerra rápida. Nesse sentido, foi muito diferente do que o que nós provavelmente vamos ver agora nos próximos tempos, e tudo nos leva a crer que não será uma guerra de 34 dias como foi em 2006. Já falámos aqui do Hezbollah como uma espécie de Estado paralelo dentro do Líbano. Onde é que o grupo está neste momento mais presente no país? Bom, a área de controle principal do Hezbollah é o sul do Líbano, embora, como nós já tenhamos falado, tem também uma capilaridade do Hezbollah na própria política libanesa. Essa zona do sul do Líbano é uma zona onde há muitos refugiados palestinianos, por exemplo. Há vários campos de refugiados e o Hezbollah controla essa zona. Também Israel tem afirmado, a partir da sua inteligência, que o Líbano terá armas escondidas em zonas como, por exemplo, a zona do Vale de Bekaa, que é a zona mais a leste do Líbano, portanto mais acima dessa zona sul. É uma zona que é importante referir que, para além de Tire, que é uma das cidades que está a ser visada agora por Israel, uma cidade que tem mais de 4.000 anos, é patrimônio da humanidade classificado pela Unesco. Nessa zona do Vale de Bekaa também temos a 8 quilômetros do que tem sido bombardeado uma cidade chamada Baalbek, que é uma cidade romana com patrimônio mundial e que tem
diversos prédios e uma das zonas de maior preservação do Império Romano. E, portanto, há aqui também esse potencial de que essa guerra se alastrar possa vir a danificar também zonas de patrimônio. E também o Hezbollah tem atacado zonas como Nazaré, como a cidade de Haifa, que são na Galileia, no norte, e por isso é mais uma das dimensões dessa guerra também que provavelmente podemos vir a lamentar como civilização no futuro. Já regressamos à conversa com Joana Ricarte, especialista em relações internacionais, professora e investigadora na Universidade de Coimbra, que acompanha de perto o contexto no Médio Oriente. Na segunda parte vamos falar também desta operação israelita agora em curso no sul do Líbano. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Joana Ricarte. Joana, quais as diferenças entre o Hezbollah e o movimento palestiniano Hamas? Bom, uma diferença primordial tem a ver com a orientação religiosa. O Hezbollah é um movimento de linha xiita e o Hamas é sunita. Quer isso dizer que, do ponto de vista da interpretação que eles fazem do Corão e da Hadith, que é o livro de tradições do islamismo, que traz um pouco do que era a tradição na vida, na altura do profeta Maomé, em 600 depois de Cristo, portanto, tem um panorama de como a sociedade deve se organizar bastante conservador e retrógrado, de certa maneira. Esses movimentos, num caso em que não houvesse o inimigo comum, que é Israel, seriam movimentos inimigos, de certa maneira, porque têm visões diferentes do Islã. Sim. São movimentos que nascem numa altura próxima. O Hezbollah aparece primeiro, o Hamas aparece depois, ambos na década de 80, e ambos com essa dimensão também de resposta ao que foi naquela altura, na década de 80, quase 40 anos de conflito, já com diversas guerras que ocorreram em 1948, 1967, 1975, entre Israel e os Estados Árabes, sendo que em 1967, Israel expandiu o seu território, anexou uma série de territórios, desde as colinas de Golã até a própria península do Sinai do Egito, que foi, entretanto, devolvida, e é por isso que o Egito tem uma normalização de relações com Israel. Esses dois movimentos, eles são também, e isso é algo que tem em comum, financiados pelo Irão, e, portanto, são movimentos que agem como proxy, ou seja, que tem uma ação de procuração em nome do Irão, que também buscam alguma desestabilização da região, mas é importante referir que o Hamas é um movimento terrorista, que tem na sua carta o intuito claro de eliminação do Estado de Israel, de um povo, e por isso eu vejo como muito difícil classificar o Hamas como algo diferente do que um movimento terrorista. Também o que nós vimos no 7 de outubro mostra isso, mas é um movimento também de libertação nacional, porque a Palestina é um território não autônomo, não é um Estado. As pessoas lá vivem há 75 anos numa situação que é de ocupação, é uma situação em que vivem sob lei militar israelita, vivem sob cerco, e, portanto, o Hamas também tem esse intuito que é da transformação da Palestina em Estado, e nesse sentido não é tão diferente de outros movimentos que nós conhecemos da guerra colonial, por exemplo, portuguesa, que foram movimentos armados e violentos e que depois foram absorvidos pela sociedade, se tornaram movimentos políticos depois da libertação, no fim da Guerra Colonial, em 1974.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já tinha prometido abrir uma nova frente a norte contra o Hezbollah no Líbano. Agora Israel atacou já centenas de alvos. Qual é o objetivo desta operação israelita agora em curso? Bom, nós temos a narrativa de Israel. E a narrativa de Israel é que há 3 objetivos. O objetivo número 1 é desmantelar a capacidade do Hezbollah e também desmantelar as suas infraestruturas militares e de capacidade de ação. E o outro objetivo, o terceiro, seria empurrar o Hezbollah para fora da fronteira de proximidade com Israel. Portanto, podemos resumir esses 3 objetivos como a eliminação do que Israel define como uma ameaça. Agora, por outro lado, nós temos também a situação atual, que tem um contexto que não podemos descurar. Portanto, parece haver aqui pelo menos outros 3 objetivos não ditos. Por um lado, eu diria que há a tentativa de sobrevivência política de Benjamin Netanyahu. Nós já sabemos que o primeiro-ministro de Israel é acusado de corrupção no seu próprio estado e que já vinha sendo muito questionado antes do 7 de outubro por conta da sua reforma judicial. Que para todos os efeitos, o que Benjamin Netanyahu estava fazendo em Israel antes do 7 de outubro era a redução do poder judicial, o que transforma a democracia israelense numa democracia de base não liberal. Porque uma das definições da democracia liberal é os 3 poderes em equilíbrio, o executivo, o legislativo e o judiciário, podendo moderar o outro. E Benjamin Netanyahu fez isso com o intuito de se proteger das acusações de corrupção, porque é um primeiro-ministro que vai no seu 6º mandato, portanto tem um histórico e é por isso que é perseguido no país. Nesse momento tem também um mandato de captura internacional a ser emitido pelo TPI, provavelmente para breve, e por isso tem essa tentativa de sobreviver politicamente, porque a manutenção da guerra seria uma forma também de se manter no poder e de construir diversas outras ameaças que faz com que o povo considere que é necessário manter o senhor segurança, que é uma das suas alcunhas em Israel, no poder. Por outro lado, parece haver uma manobra de diversão. Benjamin Netanyahu não tem agido apenas contra Gaza, tem agido também contra a Cisjordânia, cada vez mais. Esse último ano que passou foi o ano mais mortífero na Cisjordânia nos últimos 20 anos. Nós temos visto raids também em zonas como o norte da Cisjordânia, zonas que são controladas pela autoridade palestiniana de acordo com os acordos de Oslo, campos de refugiados, como o campo de refugiados de Jenin. E essas ações têm também destruído infraestrutura civil numa ação que é bastante inexplicável. Também esse governo de Benjamin Netanyahu é um governo de maioria tênue, tem apenas 64 assentos em 120 no Knesset, que é o parlamento israelita, e está coligado com uma extrema-direita, incluindo ministros como Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, que nos últimos tempos tem até soado quase a um moderado ao pé de Benjamin Netanyahu, mas que é uma pessoa que vive na Cisjordânia, que contribui para o regime de colonato e que acredita piamente que tem que haver uma ocupação dessa zona, e por isso o aumento da violência também contra os palestinianos a partir dos colonos. Também Bezalel Smotrich, que também é ministro da administração interna, também tem deixado que isso aconteça, e por isso parece haver uma manobra de diversão do que tem sido uma guerra bastante imoral e fortemente contestada por diversos atores internacionais e pela população civil, tanto em Israel quanto externamente. E por fim, parece haver também uma tentativa de arrastamento do Irão para essa guerra, porque uma ação direta contra o Hezbollah, que já agora é importante referir, o Hezbollah tem sido uma ameaça, já levou ao deslocamento de 50 mil pessoas do norte de Israel. Exato. Mas isso foi logo no início do 7 de outubro. E essas 50 mil pessoas estão deslocadas dentro de Israel e estão a acusar o governo de completo abandono. São pessoas que têm vivido de caridade, são pessoas que não têm tido apoio governamental e que têm sido marginalizadas nessa guerra, e agora tornou-se um grande objetivo trazê-las de volta para casa. Não deixa de ser estranho que essa narrativa apareça apenas agora, quando tudo que se passa em Gaza parece que já vinha chegando a um fim de linha. O desmantelamento do Hamas parece claro, já diversos membros importantes das forças de defesa israelita já declararam que o Hamas está praticamente desmantelado, e por isso parece óbvio que há uma tentativa de criar uma nova frente de guerra para criar mais pressão internacional e também para obrigar os Estados Unidos a manterem um discurso de apoio, porque todas as vezes, nesses últimos 11 meses, quase um ano,
que Joe Biden alterou o discurso e o tom do discurso contra Benjamin Netanyahu a dizer que a guerra era imoral, a dizer que havia o descumprimento da lei humanitária internacional, Benjamin Netanyahu abriu outras frentes de guerra. E quando faz, por conta da ameaça regional, Joe Biden vem ao seu apoio. E, obviamente, que altera de novo o discurso, diz que Israel tem direito de defesa, posiciona porta-aviões na região e não corta o financiamento econômico e militar, parte no esforço de guerra que Benjamin Netanyahu não consegue manter sem o apoio dos Estados Unidos. Falava há pouco aí no Irão. Há esse risco de com esta ação arrastar também o Irão? É completamente imprevisível nesse momento. Me parece bastante óbvio que não há interesse por parte do Irão de entrar numa guerra direta contra Israel, inclusive porque houve eleições recentes no Irão e o presidente Pezeshkian é um presidente mais moderado, que tem sido muito vocal no seu interesse de reaproximação de relações com os Estados Unidos, o que também parece que é uma tentativa de Benjamin Netanyahu de boicotar. É importante referir, nós estamos a falar de um regime que é um regime autocrático, que é um regime fundamentalista religioso, que oprime os direitos civis das mulheres. Não estamos a falar de um regime democrático. E esse presidente mais moderado é, na mesma, autorizado pelo líder supremo, o Ayatollah Khomeini, para concorrer às eleições. Portanto, ele é reformista dentro do que é um regime de controlo. No entanto, uma aproximação dos Estados Unidos com o intuito de levantamento de sanções e da reativação do programa nuclear iraniano, dizem os iranianos com o intuito para fins energéticos, não para fins militares. Isso não é do interesse de Benjamin Netanyahu e, portanto, parece haver essa tentativa de arrastamento, que acredito que vai ser de todo o máximo evitada pelo Irão, e nós temos tido provas ao longo dos últimos 11 meses de que o Irão teve várias oportunidades para entrar em guerra aberta com Israel e não quer. O que parece haver é o contrário, é uma tentativa de criar desculpas para fazer guerras com os proxies do Irão e potencialmente puxar o Irão para essa guerra, mas me parece que o próprio Irão considera, e parece a mim óbvio, que qualquer guerra direta com Israel seria profundamente danosa para o seu Estado, principalmente porque os Estados Unidos teriam que se envolver diretamente e já disseram que o fariam. E por isso me parece que nós não devemos ver uma ligação direta com o Irão nessa guerra, mas efetivamente nesse momento vai depender do que Israel fizer, porque já se fala na gazificação do Líbano, ou seja, na transformação do sul do Líbano numa Gaza. Já esse receio na sociedade libanesa de que Israel entre com militares, entre no terreno e destrua prédios, casas, infraestrutura civil, escolas, hospitais. E isso poderia, sim, de fato, levar a uma regionalização maior dessa guerra, mas não é do interesse de ninguém. Obrigado, Joana Ricardo. Muito obrigada, até a próxima. Joana Ricardo é especialista em relações internacionais, professora e investigadora na Universidade de Coimbra. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.